hoje eu quero compartilhar uma mensagem fora de um contexto de série, né? Então hoje é uma mensagem única, chamada Histórias à Mesa. E essa mensagem ela vai permear o nosso texto principal, que é acerca da ceia. Então hoje é um domingo de ceia e nós vamos aí separar um momento para estudar vamos dizer, com mais cautela, com um maior grau de detalhe, um dos textos mais conhecidos acerca da Eucaristia, né? Ou seja, esse ato de dar graças ao Senhor, que é a ceia, ou Santa Ceia, como alguns costumam chamar. Então, para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 17. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. E aí, eu vou pedir que você fique de pé nesse momento. Aqui nós temos o costume de realizar a primeira leitura da palavra com todos de pé, amém? Então, atenção, eu vou ler do verso 17 ao verso 34. Então, peço que você preste muita atenção nesse momento. Se você não trouxe uma Bíblia, no telão vai estar passando, aí você vai acompanhando, amém? 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer pela alegria de congregar, pela alegria de poder participar daquilo que é a grande mesa do Senhor, a igreja, Pai. Eu oro, Senhor, para que nós estejamos completamente entregues, vulneráveis àquilo que o Teu Santo Espírito quer fazer nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que os nossos olhos se abram, para que nós consigamos contemplar ao Senhor e que também, Senhor, com os olhos abertos, nós consigamos contemplar e ter comunhão com o próximo. Em nome de Jesus, Pai, aquilo que nós entendemos enquanto ordenança, que tem força sacramental, que é ceia, não pode, Senhor, receber de nós uma participação sem o devido valor, sem o devido reconhecimento. E, Senhor, é nessa mesa que a grande história, o grande evento da humanidade, Cristo Jesus morto e ressurreto, é anunciado. E, Senhor, eu oro para que nós consigamos também compreender as nossas histórias, conectadas a essa grande história. Fala conosco, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Pode tomar aí o seu lugar. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, nós poderíamos falar sobre alguns símbolos que estão ligados à fé cristã. E sem dúvida, dentre esses símbolos, nós poderíamos falar de que a fé cristã, e aí o seu corpo responsável por dar seguimento à missão igreja, pode ser sim significado enquanto uma mesa.
É na mesa que nós vamos ter grandes situações, ou no ambiente de mesa, grandes situações, momentos que Jesus Cristo trouxe ensinamentos, fundamentos, apontando a perspectiva que a igreja deveria caminhar aqui na terra após ele ter cumprido a sua missão de redenção acerca das nossas vidas. A mesa é um local do encontro, a mesa é o local da partilha, e vejo que é muito sábio da parte de Deus trazer para nós esse entendimento de que há um sacramento, e esse sacramento é a ceia, juntamente com o batismo, que traz à nossa memória, que traz ao nosso coração um tipo de alimento, um tipo de nutrição, uma nutrição espiritual que faz com que nós sejamos revigorados, um tipo de alimento, um tipo de nutrição que faz com que a gente se entenda, se compreenda, não apenas como indivíduo, mas como corpo. Nós vivemos em uma era, irmãos, onde as pessoas estão em crise, estão carregando diversas complexidades acerca da sua própria identidade. E muitas das vezes, dentro do ambiente cristão, e afunilando um pouco mais, o ambiente cristão evangélico, nós utilizamos argumentos cristãos evangélicos para fomentar ainda mais essa crise. Então é possível perceber pessoas dentro das igrejas, mas carregando uma angústia, uma ansiedade tremenda, porque tem uma dificuldade de entender a própria identidade. E a palavra de Deus é exaustiva acerca de identidade. A questão é que a palavra de Deus ela é exaustiva em trazer para nós quem nós somos. E muitas das vezes a nossa busca é por compreender quem eu sou. Amém? A Bíblia é exaustiva em trazer para nós uma realidade corporativa, uma revelação de corpo. Ela traz para nós quem nós somos a partir do corpo de Cristo. E por vezes isso parece que não nos satisfaz. Nós queremos ter uma identidade, vamos dizer assim, individual, e que nos faça sentir completamente plenos e resolvidos consigo mesmos. Essa ânsia, essa busca individual, ela vai fazendo com que a gente navegue pelo texto bíblico e utilize o texto, ou aplique o texto de maneira enviesada, buscando resolver uma crise individual que se resolve de maneira coletiva. E isso é pedagógico para nós, isso é instrutivo para nós. Porque quando nós falamos dos elementos da ceia, e aqui eu faço questão de citar uma frase de Martinho Lutero, que dizia que a ceia e o batismo representam o evangelho em gestos. Porque tanto o batismo quanto a ceia, elas são atitudes declaratórias. Elas anunciam a morte de Cristo, elas apontam para a ressurreição no Cristo, e tanto a ceia quanto o batismo também nos ensinam e anunciam a realidade de que aqueles que estão em Cristo foram inseridos em uma realidade corporativa, uma realidade de corpo. Logo, não se vive a fé cristã de maneira individualista. A fé cristã, ela é excessivamente comunitária, e ela exige de nós essa vulnerabilidade em relação ao próximo. Não é vulnerabilidade apenas no sentido de preciso de ajuda para cumprir uma missão. Não, é uma vulnerabilidade no sentido de que eu necessito me compreender num coletivo, me compreender como família, caso contrário, eu ficarei desorientado da minha própria identidade. Porque uma vez em Cristo, eu deixo de ser um indivíduo que caminha alheio aos outros. Eu me torno um alguém dentro de uma realidade corpórea, o corpo espiritual de Jesus. Amém, irmãos? Isso é importante, porque quando somos inseridos, ou temos acesso a essa mesa do Senhor, isso significa que agora uma história será contada. Significa que agora nós passaremos a compreender a história, a nossa história, a partir de uma ótica diferente, de uma história mais ampla, de uma narrativa que tem começo antes do nosso começo, e que tem fim, vamos dizer assim, depois do nosso fim. Em Cristo a gente aprende a olhar para a nossa própria história e compreender que ela compõe um quadro maior. Ela compõe um contexto narrativo muito mais significativo. Isso faz com que a gente se sinta mais aliviado, porque quando somos o centro das nossas próprias vidas e o centro das nossas próprias histórias, cada acerto e cada erro, eles podem ser fatais, eles podem ser decisivos e determinantes. Mas quando nós nos enxergamos dentro de um quadro maior, dentro de uma história maior, aí é diferente, porque a nossa narrativa, a nossa biografia, ela corresponde a um contexto amplo. Logo, atenção aqui, nós deixamos de ser o protagonista das nossas próprias histórias, porque estamos em um contexto maior,
e existe um protagonista que é Cristo, nós somos aliviados dessa carga, de fazer com que tudo opere vinculado a nós e dependente de nós, e passamos a viver dependente do Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. A ceia é o local onde nós recontamos a grande história. A ceia é o local onde nós anunciamos o grande evento da humanidade, o evento em que Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, derramou o seu sangue, teve o seu corpo moído, e a partir agora desse ato sacrificial, uma nova história se inicia para nós, e nós conseguimos perceber o quão pequeno nós somos. Se antes estávamos cheios de nós mesmos, carregados na tentativa de validar, de sermos aceitos, de mostrar para tudo e para todos que conseguimos, que acertamos, agora nós estamos dentro de uma história onde o personagem principal já venceu, e agora eu fico um pouco mais descansado, até para acertar nessa vida, porque ainda que eu venha a falhar, e isso faz parte da experiência humana, amém, irmãos? Tem alguém que não falhou, e a nossa vida agora é ancorada, é pautada naquele que é perfeito, naquele que não falha, naquele que foi até as últimas consequências, para que agora eu e você não fôssemos mais definidos pelo erro, mas fôssemos compreendidos a partir do acerto dele. Amém, irmãos? A ceia é uma história da cruz. A ceia traz para nós a memória de que a Páscoa, embora evidentemente nós temos uma festividade de Páscoa anual, a Páscoa pode ser celebrada a cada encontro da igreja. E há uma questão aqui, nesse texto em especial, que requer reflexão, porque aquele povo da igreja de Corinto estava se reunindo para um tipo de celebração, para um tipo de confraternização, e Paulo vai começar a trazer diversas advertências e diversas correções, demonstrando que o que eles estavam, o povo cristão de Corinto, estava chamando de ceia, na verdade não tinha nada a ver com a ceia. Então é preciso que a gente entenda um pouquinho a história do que eram esses encontros. Que tipo de encontro era esse que a igreja, podemos chamar aqui de igreja num contexto primitivo, de primeiro século, estava realizando? Onde eles se reuniam, onde a partir da reunião eles comiam, eles bebiam, mas que Paulo deflagra assim: olha, isso aqui que vocês estão fazendo é um encontro, só não é a ceia. Amém? Eu sei que nós temos dificuldade muitas das vezes de fazer uma viagem no tempo para entender como é que a igreja tinha o seu comportamento de igreja no primeiro século. Amém? Não tinham templos como esse, não tinha uma programação, uma liturgia específica, liturgia a nível de calendário, tá? Não, estou falando de culto, mas como nós temos, eles tinham encontros, e esse encontro apontava para o domingo, pois o domingo era o dia da ressurreição do Senhor, amém, irmãos? E aí é uma compreensão do domingo enquanto dia do Senhor. Então a igreja, desde o seu princípio, ela passou a cultivar encontros dominicais, amém? Não precisa abrir lá, mas em Atos capítulo 20, verso 7, vai dizer para nós: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Então, primeiro dia da semana, está falando do domingo. Então, o domingo se tornou o sagrado, não o dia todo, né, evidentemente, mas o dia de encontrar a igreja para anunciar a morte do Senhor e também a sua ressurreição. E a ceia, ela ao mesmo tempo evoca a vitória de Cristo, certo? Traz para nós a vitória de Cristo e convoca cada irmão a ser corpo de Cristo. Amém? Nos registros da igreja do primeiro século, aí já passando até para os pais da igreja, também no segundo século, nós vamos perceber que havia um certo cultivo da celebração da ceia, mais do que uma vez ao mês. O mais tradicional era de ser realizado aos domingos, mas isso a gente pode trabalhar em outro momento. No entanto, nós não temos uma total certeza de que dia que esse encontro de 1 Coríntios 11 estava acontecendo. Paulo está tipificando um tipo de reunião. E que reunião era essa, irmãos? Que reunião era essa? Segundo os registros dos pais da igreja e muitos registros históricos, a igreja primitiva, ela tinha o hábito de se encontrar para confraternizar. Amém? E essas reuniões eram compreendidas, ou o nome dessas reuniões eram ágapes, ou encontros agápicos. Era a confraternização que o povo de Deus se juntava para comer. Amém, irmãos? Quem está familiarizado com essas situações? Então não foi você que inventou, amém?
Está no cerne da igreja se juntar para comer. Amém? Para aliviar um pouco o peso na consciência. Então, nesses encontros agápicos ou encontros ágape, a igreja se reunia para confraternizar. Se a gente pudesse fazer um paralelo com o mundo contemporâneo, era o churrasco do final de semana. Amém? Então, eles se juntavam. E ali eles tinham um momento de partilha, etc. Só que aquele povo cristão de Corinto estava interpretando aquela cena, aquela situação, como a ceia. E Paulo vai deixar muito claro, está tudo errado o que vocês estão fazendo. A maneira como vocês estão abordando, o que vocês estão celebrando. Ele não está invalidando os encontros ágapes. Ele não está invalidando que a confraternização, ele não está dizendo que a confraternização dos irmãos em Cristo sejam ruins. Mas ele está demonstrando que a maneira como eles estavam tratando e chamando aquilo de ceia estava errado. E aí tem um outro detalhe cultural também. A gente está falando de Corinto. E Corinto, isso até em termos de pesquisas recentes, ela tem se demonstrado uma região que foi influenciada com muita ênfase pela cultura romana. Então, aqui era compreendido como Corinto romana. Há uma grande romanização dessa região de cultura grega. E o que se tem nisso é um tipo de reprodução das festas, das maneiras de encontro. Então, tem registros históricos, por exemplo, dos bacanais romanos, como também os bacanais gregos, onde as pessoas iam para os locais de encontro, comiam, bebiam, iam para a rua, jogava tudo para fora, depois voltava para a festa, comiam, bebiam, era essa maneira. E de alguma maneira Paulo identifica, e Paulo entendia por ser cidadão romano, ele entendia desse processo de romanização, ele percebeu uma influência também nesse tipo de encontro. Então há uma perversão, há uma distorção da finalidade da confraternização daqueles irmãos. E o pior, eles ainda consideravam aquele momento porque havia um tipo de partilha enquanto ceia. E Paulo está organizando essa bagunça. Amém, irmãos? Muito bem. E aí o que se tem, irmãos? O que se tem é que esses locais de encontros, você pode procurar isso depois imagens para entender um pouco melhor, eles eram chamados triclínios. Nos triclínios, esse é o nome da estrutura ali, do imóvel, eram locais com algumas salas espaçadas, com algumas mesas mais baixas, e ali esse povo se encontrava, e vamos dizer assim, teoricamente a porta ficava aberta para as pessoas participarem. Só que o que acontecia? Nesse triclínio, dentro de uma cultura romana ali nos Coríntios, quem sentava ao redor ali da mesa da partilha, era só os mais ricos, era só os abastados, era o grupo VIP, amém, irmãos? Então, eles tinham acesso. E aí, de acordo com o que eles iam comendo, ia sobrando, ia passando para os demais. Por isso que Paulo deflagra o quê? Segregação. Ele está demonstrando que não estavam esperando que todos se alimentassem. Paulo identifica que dentro daquilo que eles estavam classificando enquanto ceia, havia segregação, por questões sociais, de cunho social. Paulo demonstra que, olha aqui, vocês estão tão distantes daquilo que é a ceia do Senhor, sem discernir o que é o corpo, e já vamos trabalhar o que é isso, que vocês estão se assentando ao redor da mesa, os mais privilegiados, os mais ricos comem, e as sobras vocês dão para outras pessoas, e ignoram os mais pobres que não têm o que comer. Então, é dentro desse ambiente que Paulo vai começar a educar esse povo sobre ceia. Então, presta atenção aqui. Nós podemos celebrar a ceia em ambientes, por exemplo, que não seja a igreja? É possível, irmão. Sim, é possível. Paulo não está colocando um regramento de que só se celebra a ceia quando há a reunião da igreja. Só que Paulo está deixando muito claro que quando a ceia vai ser realizada, existem algumas considerações que precisam ser seguidas. E a gente não pode chamar qualquer tipo de suposta partilha enquanto ceia. Especialmente quando não se tem equilíbrio e quando se ignora o próximo. E quando se despreza o vulnerável. Você está aqui, meu irmão? E Paulo vai começar a trabalhar essa ideia de corpo. E quando a gente fala sobre corpo, existem várias considerações. Porque de que corpo que ele está falando? Aí talvez rapidamente você diga, o corpo de Cristo. Amém? E sim, é o corpo de Cristo. Mas aí vem uma outra pergunta. Qual o corpo de Cristo? O corpo físico de Cristo? O corpo físico de Jesus? O corpo místico de Jesus? Que é a revelação da igreja, dentro da mesma fé, numa realidade espiritual? Ou o corpo eucarístico de Cristo, que é testemunhado no ato da ceia? Irmãos, Eucaristia não é termo católico romano, amém? Eucaristia é o termo nas Escrituras, inclusive em 1 Coríntios capítulo 11, que vai falar sobre dar graças ao Senhor, Eucaristos. Glória a Deus, irmãos.
Amém? Então, se acostume com o termo. Amém? Então, Paulo está lidando com todas essas complexidades de um povo que reconhece a necessidade da observação do sacramento, que é uma observação memorial, mas que eles estavam fazendo isso de maneira desordenada. Para aqueles que não estão familiarizados, a carta aos Coríntios é uma carta de profunda advertência e correção de Paulo. Talvez por Paulo ser cidadão romano e compreendendo a influência romana em Corinto, talvez ele escreva bastante por conta disso. Sabes que ele escreveu 4 cartas, nós temos acesso a essas 2 que foram consideradas canônicas. E Paulo está lidando com um problema grave sobre partidarismo, um problema grave de divisão na igreja. Eram pessoas que testemunhavam milagres, eram pessoas que testemunhavam dons de operação, mas que estavam criando favoritismo dentro da igreja. E isso era repercutido na mesa da ceia. A mesa que deveria ser o sinal de comunhão, estava se tornando o quê? Um momento de segregação. Então percebe? É o contrário. É o contrário. Então, ao invés da mesa, da ceia, ser um momento onde a história de Jesus era contada, a mesa que eles chamavam de o local da ceia, o momento da ceia, nesse contexto de Coríntios, era o momento de cada um pensar na sua própria história. E não enxergar a própria história dentro da história maior que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? E convenhamos, a gente percebe algumas ramificações desse tipo de mentalidade até os dias de hoje. Por exemplo, tem pessoas que buscam vir no culto da igreja quando é dia de ceia, né? Ou às vezes fugir dele, amém? Com o sentimento de que a ceia é o momento de limpar a barra. Bom, a ceia é o momento onde eu vou fazer as pazes com Deus, e aí eu vou garantir mais 30 dias aí, um salvo-conduto, e aí depois eu volto novamente. Então a ceia é um momento mais especial. Alguns, por se verem alguns enfrentamentos da vida, ou com dificuldade de se livrar do pecado, olham para a ceia e falam assim: eu estou fora, eu não quero chegar perto dessa ceia, porque no meu imaginário aí eu já ouvi que comer a ceia em pecado, eu vou morrer, ou eu vou ficar doente, então eu quero afastamento desse negócio. E não deve ser compreendido dessa maneira. Antes, a ceia, ou a mesa do Senhor, deve ser compreendido como a história de Jesus sendo contada. É o anúncio da morte do Senhor, a sua ressurreição. Lembra disso? A ceia evoca a vitória de Cristo, e ela convoca os irmãos a fazerem parte do corpo de Cristo. Se nós nos esquecermos dessas 2 questões, nós não trataremos a ceia com a devida reverência. Amém, meus irmãos? Glória a Deus? Então tá bom. Eu vou ler novamente agora o texto, um pouco mais pausado, para a gente ir entrando em cada um dos contextos. Mas essa parte histórica e cultural era importante para você entender. Verso 17 então: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Então, pausa aí. Ele está falando sobre uma reunião, a gente não sabe exatamente se ele está falando do encontro dominical, muito provavelmente está falando desses encontros ágapes. Há algum outro tipo de registro na Bíblia? Tem. Caso você esteja tomando nota, no livro de Judas, ele é capítulo único, no verso 12, a palavra de Deus vai dizer assim: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Então Judas, que também é um livro duro, e aqui Judas não é o Iscariotes também, mas ele está escrevendo sobre celebrar um tipo de festividade onde as pessoas só pensam em si mesmas. Isso é uma advertência para nós, uma instrução para muitos, uma correção para tantos. A mesa do Senhor é o momento de trazer à nossa memória Cristo, onde a história dele se sobrepõe à nossa história. Amém, irmãos? E todos os efeitos da história dele devem se sobrepor à nossa história. Não apenas o reconhecimento do fato histórico que Jesus morreu, vou um pouco mais além. Não apenas o reconhecimento e aceitação de que ele morreu e ressuscitou, mas também o reconhecimento, aceitação e participação do pelo que ele morreu e pelo que ele ressuscitou. Cristo não morre e ressuscita para ficar restrito na história como um fato histórico, mas ele morre e ressuscita para inaugurar um corpo, para inaugurar a igreja. Então, reconhecer o sacrifício, reconhecer a ressurreição e desprezar a igreja, demonstra que no fim você desprezou o próprio sacrifício. Amém, irmãos? E igreja, a palavra aqui que Jesus emprega nos evangelhos é a expressão eclésia ou eclesia. Glória a Deus. E o que significa isso? Assembleia, ajuntamento.
Não, pastor, mas eu ouvi que eclésia é chamados para fora. Está errado. Isso aí é uma falácia de radical. É entender a palavra de maneira equivocada. Então, as pessoas dividiram o ek do eclésia e o eclesia, e aí juntou a palavra. É como se eu dissesse assim, eternamente, eternamente, entendeu? É tipo isso. Então, não, eclesia não significa chamados para fora, coisa nenhuma. Eclesia significa eclesia, e eclesia significa assembleia, ajuntamento. E Paulo vai demonstrar para nós que esse ajuntamento é importante. Paulo, no meio da ceia, vai destacar, irmãos, que é momento congregacional, que existe um momento da semana que a igreja se reúne, e isso é a boa tradição dos pais da igreja, dos discípulos de Jesus, que entenderam no domingo como o dia do Senhor, que nós nos reunimos como assembleia, e nós vamos olhar um para o outro, nós vamos partir o pão, nós vamos cantar hinos, nós vamos aprender a palavra, amém, irmãos? Ah não, mas eu sou igreja, mas eu não preciso de ir à igreja. Desculpa, isso é uma mentira do diabo. O fato de você ser igreja não exclui a necessidade de você viver em igreja, porque Jesus morreu por isso, para que nós tenhamos uma vivência em comunidade. Então esse descompromisso na congregação, o descompromisso de partir o pão com o próximo, a não compreensão de que o domingo deve ser observado como local do encontro, da reunião, isso fere profundamente a ideia de igreja de Deus. Glória a Deus, irmãos. E a ceia aponta para isso tudo. A ceia é o momento da narrativa de Cristo se sobrepor à nossa narrativa. Atenção, a ceia é o momento onde o perdão de Cristo deve se sobrepor às nossas dificuldades de perdoar. A ceia anuncia o perdão, e a gente poderia dizer desse perdão em 3 níveis. O perdão de Deus, que é o perdão com o qual nós fomos perdoados. Diga assim, eu fui perdoado. Amém. A ceia também é o momento onde nós somos revitalizados do perdão ao próximo, que é o perdão com que nós perdoamos. E também é na ceia na qual nós nos percebemos ou somos empoderados para perdoar a nós mesmos. Então é um perdão em 3 dimensões. E aonde está isso? Contido na narrativa divina, contido na história de Cristo. A ceia é um momento, irmãos, onde nós pegamos as nossas biografias, lançamos à mesa e permitimos que essa grande narrativa divina, esse grande drama das Escrituras, se sobreponha às nossas pequenas histórias. A ceia educa, ela instrui, ela é pedagógica, ela alimenta em nós humildade, para nos lembrar de que somos pequenos dentro dessa grande história. Mas atenção, nós fazemos parte dessa história. Amém? Pequenos demais para sermos os protagonistas dessa história, mas sem dúvida honrados demais por fazer parte dessa história. Amém, irmãos? Então não se vive dessa maneira descolado. Ah, eu creio no sacrifício, eu creio na morte, eu creio na ressurreição, mas não creio na igreja. Então, irmãos, desculpa, você está ferindo o pelo que Jesus morreu. É uma incoerência de crença, é uma incoerência de credo. E no credo apostólico vai destacar justamente sobre isso. Creio no Senhor, creio no Filho, creio no Espírito. E na última linha do credo apostólico, creio na igreja santa, única, santa, una, católica, apostólica. Não é católica romana, amém, irmãos? É católica no sentido universal. Todos nós somos chamados a essa catolicidade, a sermos uma igreja para todos e em todos. Esse é o significado. A igreja, no momento da ceia, ela deve rememorar a sua unidade, sua santidade, sua catolicidade, e uma mensagem debaixo da apostolicidade com a qual os discípulos de Jesus ensinaram. Isso é a ceia. Evoca a vitória e nos convoca a sermos corpo de Cristo. Então Paulo está tratando essa profunda incoerência. Paulo está dizendo assim, nas entrelinhas: meus queridos irmãos cristãos de Corinto, vocês não podem tratar nem mesmo esses encontros agápicos ou encontros ágapes, que é essa confraternização dos irmãos que estão em Cristo, vocês não podem chamar isso de ceia. E tem mais, até mesmo nesses encontros ágapes, eles não podem se assemelhar aos bacanais gregos e romanos, porque afinal de contas, nós pertencemos a um tipo de Cristo diferente. Nós pertencemos a um Salvador distinto da cultura politeísta deles. Então não há como se assemelhar. Basicamente Paulo está dizendo, existem mesas que você não deve se sentar. Existem mesas que você não pode comungar, que você não pode participar.
E o pior, não chame de mesa do Senhor aquilo que definitivamente não aponta para o Senhor. Ainda que a liturgia, que o rito, fale de Deus, fale de Jesus, fale do sacrifício de Jesus, se não abrange também os efeitos da obra de Cristo Jesus, desmerece o Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então ele vai dizer, nisso que vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Verso 18, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, até certo ponto eu creio. Ou seja, quando vocês se reúnem enquanto assembleia, eu estou tomando conhecimento, Paulo diz, isso ele vai destacar desde o capítulo 1, está vendo partidarismo, está vendo aí um tipo de favoritismo entre vocês estão se dividindo e estão se chamando igreja. Então não. E aí Paulo vai utilizar uma expressão aqui, que ela é interessante. Ele vai falar sobre divisões, e a palavra que ele vai utilizar é cisma, ou a palavra no grego vai derivar para cisma. Ele não vai utilizar a palavra que diz respeito à heresia, mas a cisma, momento no qual a igreja não se conversa mais, momento no qual fragmentos da igreja têm dificuldade de se conversar e se conectar, ao ponto delas passarem por esse tipo de cisão. Paulo utiliza essa terminologia, então ele não está falando de um tipo de ensino herético que fragmenta a igreja. Ele está falando de um momento da igreja onde a mentalidade de grupos são tão distintas que eles estão se separando. Deu para entender a diferença? Amém. Seguindo. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Isso aqui é interessante. Ele vai falar, Paulo, espera só um pouquinho. Em João 17, Jesus ele ora pela unidade da igreja. Né? Ele vai dizer o quê? Senhor, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. E no final ele vai dizer, para que eles sejam um, para que o mundo veja. A unidade é a grande mensagem de Cristo, é a resposta à oração de Cristo. E aí Paulo, ao invés de fazer, vamos dizer assim, um clamor pela unidade, ele diz assim, está havendo divergência, divisão. E para falar bem a verdade, é bom que aconteça. Espera aí, Paulo, você está jogando em qual time, né? O que está acontecendo? E na verdade o que Paulo está se utilizando nessa expressão, ao que parece, é uma compreensão da soberania de Deus, demonstrando que até mesmo naquilo que nós chamamos de ato falho, até mesmo nas circunstâncias dolorosas, tal qual uma divisão, um processo de partidarismo, Deus não deixa de estar no controle de tudo. Amém, irmãos? Ou seja, até mesmo nos momentos de dores dentro de uma comunidade, ainda assim o fim da história é Deus se utilizando daquilo para que a glória de Deus seja testemunhada. Não significa que Deus seja o agente causal, mas certamente é Ele quem governa sobre todas as coisas, e nada foge do controle divino, meus irmãos. Ele não é o agente causador deste mal, Ele não é aquele que está propiciando essa divisão, mas em meio ao processo, onde pessoas estão se dividindo aqui no contexto de Coríntio, Deus continua atuando, e Ele vai transformar esse mal em bem, aqui no caso destacando quem eram os aprovados e quem não eram os aprovados. Amém? Mateus capítulo 25, que é ali a parte final do Sermão do Monte de Jesus, onde especificamente ele está trazendo ilustrações acerca do tempo do fim. Ele vai trazer uma linguagem em forma de parábola muito interessante, falando que ovelhas e bodes conviveriam no mesmo aprisco até o dia do grande juízo. Ele vai falar sobre joio e trigo, vai falar sobre ovelhas e bodes no mesmo aprisco. O que significa isso? Oposição entre bem e mal até o fim dos dias. Até o fim dos dias. A questão é que Deus, como grande contador de história, e quem está no controle e no governo de toda a história, Ele insistentemente transforma histórias trágicas em histórias gloriosas. Ele insistentemente consegue atuar em cenários de fracasso, de sofrimento e de dor, e transformá-los em cenários que darão glória a Ele. Amém, meus irmãos? Isso demonstra para nós que, ainda que nós estejamos em meio às dores, estejamos em meio aos sofrimentos, meu irmão, é importante se lembrar, não é o fim. Amém? A dor que você carrega, a carência que você cultiva, não é o fim da história. Porque no final das contas, você não é protagonista nem da sua própria história. Ontem eu estava ministrando aqui no Roots, aos jovens, fazia tempo que eu não ministrava, e eu citei algo que é importante que você compreenda isso. Porque a gente vive num mundo hoje, onde muito é falado sobre conquista, sim ou não? Conquista, performance, resultado, etc., status. E muito hoje há um deslumbre e há uma certa obsessão pela tal jornada do herói, não é mesmo?
Só que quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê justamente o contrário. São jornadas de anti-heróis, amém? Ou seja, pessoas que têm na sua vida marcas de fracasso. Você vai olhar para cada estrutura de família, estrutura de liderança, de governo, de reinado ou de ministério nas Escrituras, você sempre vai ver o quê? Marcas da queda, marcas do fracasso. Pessoas que simplesmente se renderam, pessoas que precisam desesperadamente de Deus, não pessoas que olham para suas próprias conquistas e dizem assim, está vendo? Olha só, eu consegui, passei por cada fase e eu me vejo dessa maneira. Não, não, são pessoas que chegam ao pó e dizem assim, sem o Senhor eu não consigo mover um dedo que for, sem o Senhor eu não consigo ter sanidade, sem o Senhor eu não consigo ter orientação em vida, sem o Senhor eu me sinto completamente vazio. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que consiga me libertar dessa condenação, eu preciso de alguém que consiga anular essa culpa que eu carrego, eu preciso de alguém que me alivie as cargas, eu preciso de alguém que me traga consolo, que me traga auxílio. Nas Escrituras nós vamos ver um tipo de jornada humana que ela não aponta para um triunfo a partir do mérito humano, mas ela aponta para o fracasso do ser humano. Ela aponta para a dificuldade do ser humano de manter as vitórias que muitas das vezes são conquistadas. A narrativa do Evangelho nos demonstra que nós precisamos de um Salvador. E é na mesa da ceia que nós nos lembramos, nós temos um Salvador. Nós temos alguém que morreu por nós. Nós temos alguém que fez o que nós não seríamos capazes de fazer. E que agora nos habilitou a viver de uma maneira que nós não teríamos capacidade de viver. Nós somos autorizados a viver em nome de Jesus. Nós não tínhamos a capacidade de fabricar um nome de autoridade para nós mesmos, irmãos. A ceia é o momento onde nós nos lembramos de onde nós saímos e onde nós fomos inseridos. A ceia é o momento que nós nos lembramos. Fazemos parte de uma família, fazemos parte de um corpo. Eu estou inserido dentro da grande história de Deus. Você está aqui, meu irmão? A ceia celebra a retomada da comunhão com o Pai. A ceia demonstra que nós temos lugar na mesa. Não pelo nosso esforço, não pelo nosso mérito, não pelo nosso resultado, mas exclusivamente pelo que Cristo fez. Verso 20. Quando você se reúne não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Lembra do que eu citei em Judas capítulo 1 verso 12? Pastores de si mesmos, comendo para si mesmos. Então Paulo começa a desenhar aqui a ideia do que é se examinar. Porque geralmente as pessoas leem esse texto e pensam o quê? Bom, examine-se pois o homem a si mesmo, não como sua própria condenação. Bom, a pessoa pensa assim, deixa eu ver se eu pequei em alguma área. Aí eu vou pedir perdão para Deus, aí eu vou pedir perdão para eu me sentir qualificado para poder participar da ceia. Então é um tipo de justiça própria. Deixa eu ver se pedindo perdão eu me sinto hábil para participar da mesa do Senhor. Embora isso tenha um tipo de lógica, não é exatamente isso que Paulo está querendo ensinar. Não é sobre esse tipo de ensinamento que ele está querendo fundamentar aqui, essa instrução. A gente precisa se ater ao contexto. Há um contexto maior, partidarismo na igreja. Há um contexto cismático, de cisma, separação, divisão. Amém, irmãos? Há um contexto de celebração. Paulo está dizendo assim, existe o momento da assembleia. E o momento da assembleia, como o momento da igreja, ele tem que ser valorizado. O encontro é para partilha. O encontro é para adorar ao Senhor e ter comunhão com o próximo. E se eu me desvinculo do próximo, se eu ignoro o próximo e faço uma adoração individual, ou eu vou para a mesa do Senhor pensando só em mim, então eu não estou participando da ceia. Eu posso estar celebrando outra coisa. Eu posso estar celebrando a mim mesmo, mas não ao Senhor. Porque da mesma maneira como envolve o reconhecimento que Jesus morreu e que Ele ressuscitou, envolve também o reconhecimento do pelo que Ele morreu. E foi para formar um corpo. Então não há como eu cultivar uma espiritualidade que teoricamente olha para Cristo, mas ignora o corpo. Olha para o cabeça, mas não quer associação com as partes do corpo. Você está aqui, meu irmão? Para Paulo isso é profunda incoerência. Então Paulo ele é a favor. Paulo ele está incitando, provocando os irmãos a mistura, a comunhão, ao olho no olho. Paulo está distinguindo a mesa do Senhor, mais uma vez, dos bacanais gregos e romanos. Então olha, ele vai dizer, se você quer fazer festa, faça na sua casa. Essa é a ideia. Porque se é para encontrar e celebrar ao Senhor e chama de sacramento, que é uma ordenança, que é o evangelho em gesto, então peraí, não pode ser de qualquer maneira. Seguindo, está admirável, amém, irmãos? O cenário hoje, aleluia. Verso 21, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros.
Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Então lembra do que eu disse na parte introdutória aqui da mensagem. Eles estavam reproduzindo um Corinto romano, dentro ali daquela tipo de estrutura, onde os mais abastados, os mais ricos, os VIPs tinham acesso à mesa, e o que sobrava ficava para os mais pobres. Eles até tinham acesso àquele ambiente, mas eles pegavam os restos. E muitos que não se alimentavam, padeciam mesmo socialmente, não tinham nem acesso ao alimento. Então, Paulo está dizendo assim, que coerência há? Vocês estão anunciando a morte de Jesus, mas ele morreu para formar um corpo, e nesse corpo nós passamos a legitimar a existência do irmão. O próximo, ainda que eu não conheça pelo nome, é um próximo, é um alguém, é um tu, como diria Bonhoeffer, é um tu, ele existe, e eu atribuo a ele existência, eu enxergo ele, eu vejo ele. Talvez não o enxergasse antes, mas porque estou em Cristo, os meus olhos se abrem para o Senhor e para o próximo, amém? Então, Paulo, que coerência é essa? Que tipo de coerência é essa? Que supostamente olha para o sacrifício de Jesus, mas fecha os olhos para os efeitos do sacrifício de Jesus. Não. A ceia é celebrada em comunhão, porque a comunhão dos santos é o efeito da obra de Jesus Cristo consumada na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Seguindo, verso 22. Vocês não têm caso de comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças aqui é a expressão Eucaristos, Eucaristia, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Repete comigo, isso é o meu corpo. Então, vamos lá, Paulo está trazendo aqui agora um ensinamento acerca da última ceia. E nessa última ceia, Jesus vai pegar o pão, eles estavam em meio a uma refeição, dentro da cultura judaica ainda, e eles estavam ali celebrando, e ele faz uma pausa, parte o pão e diz, isto é o meu corpo. Então aqui ele está dizendo assim, olha, no momento da Eucaristia, da ceia, nós estamos dando graças ao sacrifício que foi entregue. Que sacrifício é esse? Cristo Jesus. Esse pão moído, esse pão despedaçado que é Cristo, de maneira gloriosa ao ser celebrado na ceia, nos lembra de que Ele nos uniu, e agora nós somos juntos um só pão. Um só pão, não é um só pão, amém, irmãos? Um só pão, reunidos em Cristo. Então aquilo que foi fragmentado de forma sacrificial, é justamente o elemento que nos remonta enquanto humanidade. Há um autor que diz da seguinte maneira, a igreja de Cristo é a nova humanidade, a humanidade dos redimidos, a humanidade daqueles que foram perdoados e que conscientemente vivem essa vida sabendo que foram perdoados. É uma nova humanidade, mas que não é exclusivista, que sabe que foi perdoado e corre, tem urgência em anunciar para os outros que existe provisão de perdão, amém? E que não represa, não fica buscando festas exclusivistas, particulares, não, porque fui perdoado, agora a narrativa da minha vida muda, agora é ancorada no perdão, não é no ódio, não é na vingança, não é mostrar para os outros que eu dei conta, não é voltada para uma identidade resultadista, performática, não, agora eu encontrei paz no Senhor, porque tenho paz no Senhor, porque fui perdoado, estou livre, e eu preciso anunciar isso às pessoas, da mesma maneira como eu era nada, e agora eu faço parte de um pão, esses também precisam saber que eles podem fazer parte desse pão, amém? Aí nossa abordagem muda. Nós deixamos de abordar as pessoas que ainda não estão na unidade do corpo, pelo pecado que elas cometem, e passamos a enxergá-las como um irmão que está distante. Eu já não olho para a prostituta e digo, olha essa prostituta que não vale nada. Não, é a minha irmã que não sabe que é irmã, mas no que depender de mim, eu vou anunciar para ela que ela é minha irmã, para ela voltar para casa e viver como irmã. Amém, irmãos? A nossa maneira de enxergar muda. Aí a gente sai daquele degrau superior que eu tenho ojeriza, irmão, pavor de crente evangélico que tem esse sentimento de superioridade em relação a quem não está na igreja. Sabe, um sentimento de, eu tenho a revelação. Só que é patético, porque ele diz que tem, mas não compreende, porque não vive como quem compreende. Então ele é mais miserável ainda, porque tendo, não possui. É dele, mas não conhece. E vive como se fosse acima dos que não têm, sendo que aqueles, porque estão na escuridão, têm justificativa de não conhecer, mas aquele que está na luz não conhece,
significa que ele usa Jesus, mas ele é Senhor de si mesmo. Hoje é uma manhã de ser, irmãos. Corações para todo mundo, amém? Então a gente precisa examinar a consciência. O momento da ceia é um momento memorial que trabalha a nossa consciência. É refeição para a alma. Nutre o nosso coração. Amém? Então tá bom. Vamos seguir. Você está aprendendo alguma coisa? Ai meu Deus, vamos lá. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Repete comigo, em memória de mim. Perfeito, é um ato memorial. Certo? É um ato memorial. E por que é tão importante a gente ter celebrações memoriais? Como a ceia? Isso fortifica a nossa fé. Aquilo que você expõe, agora falando a nível neurológico mesmo, aquilo que você expõe, os seus olhos, os seus estímulos, aquilo que você se expõe a ver, consumir, né? Naturalmente isso vai ganhando mais espaço nos seus pensamentos. Concorda comigo ou não? É natural. Aquilo que eu reforço em termos de consumo, falando aqui do que eu vejo ou do que eu pratico, aquilo a nível neurológico vai reforçando as vias neurais, especialmente ali do hipocampo, que é onde ficam ali armazenadas as memórias. Então, o ato memorial, ele tem esse reforço no nosso cérebro. Ele reforça as vias que vão deixando mais vivas esses elementos da história de Cristo. Então, a ceia, ela não tem caráter exclusivamente simbólico. É só um simbolismo. Só pega aí o pão, o suco de uva, ou qualquer coisa derivada da uva aí, é para ter um símbolo. Não. É um símbolo que dentro da experiência de ceia nós atribuímos significado. Amém? E nós temos aqui no nosso campo, vamos dizer assim, divisão, pelo menos a compreensão do corpo de Cristo em 3 dimensões: o corpo físico que foi moído, o corpo místico que foi formado pelo perdão dos pecados, e o corpo eucarístico, dando testemunho do corpo de Cristo no momento da ceia. Então isso abre a nossa visão, a gente vai reforçando isso. E todas as vezes que ceiamos, nós estamos alimentando a nossa memória e também nosso coração, que eu estou fazendo um parênteses da memória aqui agora. Nós estamos alimentando a nossa memória de que o quê? De que nós não somos o centro da nossa própria história. De que nós não somos o protagonista nem mesmo da nossa própria vida. De que a nossa história está inserida numa história maior, que já tem protagonista. E que já tem começo, meio e fim. E o fim é bom. Por quê? Porque o fim quem decidiu foi Deus. A gente vai alimentando a nossa cabeça, e mais uma vez, em paralelo o nosso coração, de uma verdade fundamental. Que nós temos uma vida a partir de Cristo, que nós temos uma vida a partir da cruz de Cristo. Trazer à memória a cruz, o sacrifício de Jesus, irmãos, é ressignificar a cada encontro a sua própria vida. Porque nós somos habilidosos, irmãos, em nos colocarmos no centro. Nós somos habilidosos em querer que as pessoas supram as nossas expectativas. A maioria das nossas frustrações, seja no âmbito familiar, seja no âmbito relacional, seja no âmbito de trabalho profissional, mas envolvendo relações, ou no âmbito da comunidade de fé, tem a ver com expectativas que não foram correspondidas. Porque o pecado em nós faz com que nós sejamos extremamente cruéis, quase que aprisionando as pessoas para que elas supram expectativas que nós fabricamos sem consultar as pessoas. Isso é reforçado. E a ceia, ela quebra esse padrão. A ceia interrompe esse fluxo de esperar que os outros façam por mim, para que eu me sinta pleno e satisfeito. A ceia me lembra que Cristo fez por mim sem que eu merecesse. E o que Ele fez é suficiente, é mais do que suficiente. Porque Ele resolveu não problemas da vida comum, que todo mundo vai ter que lidar, mas Ele resolveu o problema da vida humana, o problema do pecado, o problema da natureza pecaminosa, o problema da separação do divino, o problema do castigo eterno. Essas coisas foram resolvidas, pacificadas, nós fomos redimidos, você é perdoado, você faz parte do corpo de Cristo, irmão. A ceia evidencia, ela traz à tona, ela enfatiza. Cristo venceu, Ele morreu, mas Ele morreu para formar um alguém, e esse alguém é o corpo de Cristo. Logo, não há vida fora da comunhão. Não há sentido anunciar o Cristo querendo se distanciar da vida em comunhão. Mas pastor, a vida em comunhão por vezes é frustrante e faz parte
Nas frustrações somos amadurecidos, não estou falando nas ofensas deliberadas, amém, irmãos? No mal em si, mas as frustrações, as expectativas não correspondidas, faz parte da vida humana. Cenários de sofrimento e frustração são momentos onde Deus te educa, onde Deus te instrui, onde Ele forja coisas em você. São momentos difíceis, mas é onde a gente conhece o Senhor em dimensões, em profundidade que a gente antes não conhecia. Fazer isso em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos lá. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. E agora? O que seria esse comer e beber indignamente? Ora, se Paulo está denunciando que haviam pessoas comendo e bebendo indignamente, significa que existe uma maneira digna de comer e beber, amém? Óbvio. Então, que tipo de dignidade é essa que Paulo está dizendo? Para onde que ele está apontando? Bom, se a ceia traz à nossa memória o principal evento da humanidade, que é Cristo crucificado, diga amém. Vamos tentar reviver a cena da cruz. Na cena da cruz, você tinha pessoas zombando a Jesus? Sim ou não? Tinha pessoas zombando, humilhando Jesus, cuspindo em Jesus. Mas na mesma cena você tinha pessoas prostradas diante de Jesus. Você tinha pessoas rendidas diante de Jesus crucificado. Amém? Então, Paulo está fazendo uma separação. Como diria o pastor Guilherme de Carvalho, que vai estar aqui conosco na Eden's Week. De que lado você está? O tomar de maneira indigna, o tomar de maneira digna, envolve essa pergunta: de que lado você está? Dos que zombam do corpo desfigurado, dos que zombam do sacrifício, ou daqueles que se prostram diante do sacrifício? Zombar é desmerecer o que Jesus desmerecer o que Jesus fez e os seus efeitos em nossas vidas, sendo a comunhão o principal. Se eu falo de Jesus, reconheço que Ele morreu, reconheço que Ele ressuscitou, mas eu alimento desprezo a um irmão, por mais que eu fale de Jesus, eu estou do lado dos que estão zombando. Se eu falo de Jesus, digo que Ele ressuscitou, mas estou constantemente reagindo ao mal com um mal dobrado, ignorando o efeito de Cristo na cruz de formar para si um corpo, eu estou do lado que zomba. Porque a ceia não é um local de comer para si. A ceia é o local da partilha. Amém, irmãos? Então, Paulo vai discorrer. Vamos seguir aqui. Vamos trabalhar isso aqui. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, verso 27, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Então Paulo vai dizer assim: examine-se. A palavra aqui diz respeito a julgar a si mesmo, a examinar, a discernir a si mesmo. E mais uma vez, que corpo que ele está falando? Em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ter ali duas porções do texto de 1 Coríntios 12, onde ele fala do corpo. E o corpo que ele fala ali é a igreja. Em outros tantos momentos, o corpo que está sendo falado é qual corpo? O corpo físico de Jesus. Amém? Mas vai lá em 1 Coríntios capítulo 10 agora, verso 16. Coríntios 10, 16. Por isso, meus amados irmãos, Paulo é maravilhoso, irmãos. É sintomático. Quando ele fala, meus amados irmãos, se prepara, amém? Isso é sintomático.
Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção, que abençoamos, é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Olha só. Então, o que significa discernir o corpo? O que eu proponho é que o corpo seja discernido dessas três maneiras, porque elas estão vinculadas. O corpo físico de Jesus, desfigurado na cruz do Calvário, e isso foi previsto pelo profeta Isaías, amém? Está registrado, um corpo moído, desfigurado. O corpo místico de Jesus, por místico, irmãos, não entenda de misticismo, amém? É místico de misterioso, é a terminologia teológica correta. O corpo místico de Jesus, o corpo espiritual de Jesus, que é composto de quem? A igreja, amém? A igreja, daqueles que creem em Cristo. Você foi inserido, você foi batizado em um corpo. Você foi imergido em uma realidade espiritual, da qual você não fazia parte antes. É um corpo espiritual, o corpo místico de Jesus. E aqui ele está trazendo para nós uma realidade do pão. Ele está falando dos elementos da ceia e do testemunho do corpo de Cristo no momento da ceia, no ato da ceia, em meio à liturgia da ceia, que aqui a gente pode compreender como corpo eucarístico. Não discernir o corpo vai envolver, vai abraçar isso. Não discernir o corpo, então, dentro do que eu estou propondo, significaria desprezar o sacrifício físico de Jesus. E é por conta desse sacrifício físico de Jesus, ele compõe a desfiguração, o derramamento de sangue, ele compõe o núcleo formador do corpo espiritual místico de Jesus. Então não discernir o corpo é desprezar o sacrifício físico, que forma o corpo espiritual, e que nos dá a possibilidade de dar graças todas as vezes que o celebramos. Eucaristia. A ceia é uma espécie de convite que é renovado todas as vezes que você se aproxima dela, para ter uma vida eucarística. E o que é uma vida eucarística? É uma vida consagrada, é uma vida que dá glória, é uma vida que dá graças ao Senhor. Porque vive nessa terra em meio a lutas, em meio a vitórias e derrotas circunstanciais, sem perder de vista que Cristo venceu o que era necessário. É uma vida que quando as coisas machucam, sofre, chora porque é legítimo. Quando coisas te alegram, fica eufórico, se alegra e está tudo bem, faz parte da experiência humana. Mas que não perde de vista a grande perspectiva das nossas vidas, que é o quê? Cristo Jesus morreu e ressuscitou e formou para si um corpo. Amém, irmãos? Então não se pratica, não se participa da ceia pensando em si. Participa da ceia pensando em nós. A ceia é o momento de lembrar que a nossa história é pequena demais no que diz respeito à grande história divina, e que ao mesmo tempo é nobre demais, que ainda que ela seja pequena, nós fazemos parte dessa grande história divina. Você não é o centro, mas também você não é descartado. Cristo é o centro, e você faz parte do corpo dele. Amém, irmãos? Então, comer de forma indigna é comer e beber sem discernir o corpo, sem ter esse profundo discernimento do corpo. Participar do pão e do cálice é ter comunhão com Cristo. É isso que o texto de 1 Coríntios está dizendo para nós. Então acreditar, irmãos, na morte de Jesus na cruz tem que ter efeito na comunhão com o meu irmão. Amém? Tem que ter. Se dentro daquilo que eu chamo de espiritualidade cristã, eu dissocio o crer na obra de Cristo da vida em comunhão, então eu não entendi, ou entendi, mas não valorizo o que foi a obra da cruz. Amém, irmãos? E isso deve gerar em nós dois movimentos, vai. Um que é de responsabilidade pelo outro, amém? Ou seja, eu não posso vir aqui pensando só em mim. Eu vou pensar na minha família, mas eu vou me abrir para pensar no próximo. Isso é um movimento. Então eu vou em direção ao próximo, amém, irmãos? Porque eu me sinto responsável
eu quero estar inserido dentro dessa mutualidade, quero participar. Então eu vou até o próximo, eu estendo a mão para o próximo. Eu me lembro de alguém que está caído, eu vou até ele. Eu me lembro de alguém que está distante, eu vou até ele. Eu me lembro de alguém que está cansado, eu ajudo ele. Aí qual é o outro movimento? Aquele que está caído, aquele que está cansado, ao ouvir sobre isso, pedir ajuda. Pedir ajuda para caminhar. Reconhecer que sozinho não dá conta. Porque no final de contas, irmãos, nenhum de nós dá conta sozinho. Amém? Ser vulnerável para o mundo em que vivemos, eu sei, é pejorativo, sinal de fraqueza, não é? Mas é o modelo de Jesus. Não é apenas o modelo de masculinidade de Jesus, mas também um modelo, vamos dizer assim, para as mulheres. Amém, irmãos? Tanto para homens quanto para mulheres. A figura de referência para Jesus não é do guerreiro ou da guerreira, é do cordeiro. Vocês estão aqui? Sem problema nenhum se ver como o guerreiro de Jesus, amém? Mas desde que isso não se sobreponha à história do cordeiro. Então vulnerabilidade dentro da fé cristã é virtude. É reconhecer que você depende de um Salvador, você precisa dele. E reconhece o que ele fez e os seus efeitos. E nos seus efeitos, a comunhão. Mas pastor, eu já passei por traumas na comunhão. Já passei por exposições desnecessárias. Então eu prefiro viver de maneira privada a minha fé. A fé cristã ela é singular. E ela é comunitária. Talvez você até comece bem, tendo uma vida devocional, individual, sem se misturar com ninguém. Mas do prisma das Escrituras, isso é insustentável. Nós dependemos de Deus, amém, irmãos? Mas nós precisamos uns dos outros. O quanto antes você reconhecer isso, abaixar sua guarda e aceitar que sozinho você não consegue e que você precisa de Cristo e aceitar que Cristo te responde em forma de gente, quanto antes você aceitar isso, mais vigorosa será a sua vida na fé cristã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Já estou quase encerrando. Que eu quero só descomplicar um texto aqui, porque senão você vai sair com dúvida. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Quem é que examina quem então? Cada um examina a si. Pronto, amém, irmãos? Então não é você chegar e falar, irmão, então é o seguinte, quer participar da ceia? Mas eu primeiro vou fazer um checklist com você aqui, para ver se você corresponde às minhas exigências. Não é isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, irmão. E Jesus me perguntaram, pastor, quão ruim uma pessoa pode ser para participar da ceia? Eu falei, difícil responder. Ele falou, por quê? Eu falei, porque Judas participou da última. Aí eu brinquei, eu falei, se você está concorrendo com Judas, o problema é sério. Amém, irmãos? Então ceia não é para controle de membros. A mesa da ceia não é da denominação, não é da Ednes, não é, seja lá a igreja que for. A mesa da ceia é do Senhor. Amém? Estamos aqui para servir a mesa, mas ela é do Senhor. Seguindo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Deixa eu te explicar aqui, o dormiram, morreram. Amém? Então pera pastor, que agora essa experiência da ceia se tornou um negócio com alto nível de adrenalina. Não imaginava que minha vida estaria em risco ao participar da ceia. Esperava outras experiências, amém? Para imaginar que minha vida estaria sob perigo. O que ele está dizendo aqui, irmãos, presta atenção. O texto não está dizendo que todo aquele que se aproximou da mesa do Senhor, lembra do contexto da Corinto Romana, amém? Pessoas que se aproximavam da mesa pensando só em si, amém? Pessoas que comiam para si, pessoas que estavam se utilizando do nome de Jesus apenas para se alimentar, justiça própria. Falando disso, ele não está dizendo que toda pessoa que se aproxima da ceia, não discernindo o corpo, ou seja, tendo a possibilidade de discernir o corpo físico de Jesus, místico de Jesus, eucarístico no ato da ceia, que todas as pessoas morreram.
mas está dizendo que a causa de alguns daqueles irmãos, naquele contexto, estarem doentes, fracos, e até alguns terem morrido, era porque eles tinham o hábito de ter uma consciência completamente corrupta, de não dar à ceia o devido significado, de usar o nome do Senhor em vão, de se utilizar dos elementos não para partilha, mas só para se empanturrar. Estão me entendendo, irmãos? Então, vamos chamar assim, há uma espécie de microjuízo nestes que, sabendo da obra de Cristo, sabendo da morte e da ressurreição de Cristo, ali estamos falando do contexto do primeiro século, está fresco aqui a revelação, que ele formou um corpo, esse corpo no contexto do primeiro século, profundamente perseguido, morrendo aos montes, dando a sua vida em forma de martírio, para que a mensagem continuasse. Estes que, tendo ciência de tudo isso, se aproximavam da ceia, alimentando as divisões, ignorando o próximo, desprezando o vulnerável, estes se colocaram numa posição susceptível de adoecerem e de morrerem. Atenção, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que toda pessoa vai adoecer e morrer, ou que toda causa de doença e de morte seja essa cena. Amém, irmãos? Pelo amor de Deus, tome cuidado com o que eu estou falando, que esses dias eu falei sobre diálogo cultural e algum infeliz saiu daí por aí falando que eu gosto de ouvir a Anitta. Me deu uma vontade de ser Paulo nesse momento e entregar para Satanás logo, vai. Eu falando sobre diálogo cultural, amém, irmãos? É mole, mas não pode ouvir? Poder pode, né, irmão? Agora, o que produz que é o problema, né? Mas depois escuta essa mensagem que a gente fala sobre diálogo cultural, sobre contemplar a beleza de Deus, mesmo em um mundo caído, amém? Sobre compreender que existe uma arte que, mesmo que ela não seja para Cristo, é uma arte que pode ser contemplada, amém, irmãos? Mas eu disse também de um tipo de arte que não tem que ser contemplada, consumida, amém? Aí acho que o irmão na hora desligou o cérebro, amém? Não prestou atenção, amém? Vamos encerrar aqui. Fechando. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Advertência que restaura. 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Convenhamos, irmãos, Paulo poderia só ter falado isso, né? Irmãos, vamos esperar uns pelos outros, amém? Brincadeiras à parte, Paulo foi muito assertivo, foi cirúrgico, mas essa era a ênfase. Se eu me apresso para comer a ceia, significa que eu ignoro o próximo, eu ignoro a realidade do próximo, eu nem atribuo a ele o mínimo, que é a existência. Então eu não posso comer e beber para mim mesmo, eu tenho que pensar na ceia, no ato da partilha, no ato memorial de Cristo, de sair daqui, meu irmão, presta atenção, vivo no coração, durante toda a semana, porque a sua semana, irmãos, de alguns, vai ser uma semana carregada de boas notícias, mas eu não posso garantir isso para todo mundo, amém, irmãos? Pode ser que outro seja a semana mais difícil da vida, a gente não sabe, não tem o controle, e nós não podemos pregar aqui do púlpito garantias, ilusões. A garantia que nós podemos, segundo a fé cristã, fornecer é: a presença de Deus não se apartará da sua vida. Então, durante essa semana, não importa o cenário, não importa o contexto, não importa a circunstância, se boa ou má, se em meio à tempestade, se dentro de um barco seguro, não interessa, não se esqueça, a sua história deve ser colocada à mesa do Senhor, e é na mesa do Senhor que uma história maior é contada, a história de Cristo, o grande evento da cruz. Permita que o ato aqui da ceia, o ato eucarístico, alimente a sua alma, nutra o seu coração, e te faça lembrar que você não é o centro, você não precisa ser o centro, que Cristo é o centro, que é Ele quem te redime, é Ele quem te perdoa. Se você entrou aqui essa manhã carregado, sobrecarregado, pesado, se sentindo culpado e condenado, permita que a graça de Deus te envolva, tire todo esse peso, permita que a condenação seja arrancada, que a culpa seja derrubada.
Talvez você se acostumou você se tornou habilidoso em ser reativo a tudo e a todos, tentando mostrar para tudo e para todos que você dá conta. Sabe aquele veneno da vingança caminhando contigo em cada ato, em cada situação? Hoje é o dia de você se livrar disso de uma vez por todas. Como? Trazendo ao seu coração a obra de Cristo Jesus. Meu irmão, nós não estamos aqui reunidos como igreja para anunciar outro nome que não seja o de Cristo Jesus. Amém. Permita que a ceia seja essa refeição que você celebre. Cristo venceu, Cristo morreu por mim, eu não merecia e Ele perdoou os meus pecados. E a partir daí ter uma vida que traz a memória, uma vida eucarística. Uma vida que se lembra, que dá glória a Ele em cada ato, seja na profissão, seja no ambiente familiar, seja nas relações, seja na vida em comunidade. Uma vida que está ancorada no que Cristo fez. E a ceia esse momento simbólico, memorial e também meio de graça, assim nós compreendemos aqui na Igreja Édenes. É um momento de perceber a presença, de perceber Cristo em nós. Amém, irmãos? Esperem uns pelos outros. Portanto, esperai uns pelos outros. Todos aqui, irmãos, reunidos nessa igreja, têm histórias que cabem nessa grande história divina. Todos. Nós vivemos em uma realidade corporativa. A ceia é a celebração, irmãos, da vitória de Cristo e do encontro dos irmãos. Amém. Graças a Deus. Quantos foram abençoados pela palavra, dá um glória a Deus aí do seu lugar. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Os diáconos e voluntários podem se posicionar. Mas antes eu quero orar com vocês. Se você puder fechar os seus olhos por um instante. Talvez com tudo isso que foi dito, talvez você tenha olhado para a ceia como algo muito difícil de se participar. E não. Nós super evidenciamos a nossa falibilidade. Que a ceia é o braço estendido de Deus, dizendo assim: ei, você sozinho não consegue, mas eu estou aqui por você. Então feche os teus olhos nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos agora. Porque talvez, Pai, até hoje eles lidavam com a ceia de uma maneira que gerava mais peso, pressão, do que segurança. E a ceia é o momento, Pai, da gente anunciar a Cristo e de reconhecer que nós somos falhos, que pecamos, que precisamos de um Salvador, e que a nossa dignidade de poder ceiar não está restrita a não ter errado no dia de hoje. A nossa dignidade de poder participar da ceia não está vinculada a uma pressa, uma urgência de dizer: Jesus, pelo amor de Deus, perdoa para que eu possa andar. A provisão de perdão é inesgotável. A nossa dignidade na ceia está em aceitar o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo e o corpo que Ele formou para si. Senhor, se há algo que invalida nós de ceiarmos, é a interrupção da comunhão, é a não valorização do próximo, de tal maneira que eu consiga até falar de Jesus, mas não consigo olhar para o lado. Nos livra disso, Pai. Nos perdoe disso, para que possamos participar da ceia e sermos revigorados, nutridos na alma e no coração. Ainda de olhos fechados, se você está aqui nessa manhã e deseja entregar a sua vida para aquele que morreu na cruz do Calvário, no seu lugar, levando os seus pecados. Se você quer hoje entregar o seu coração para Jesus, eu quero poder orar por você. E aí você vai poder participar da primeira ceia aqui conosco. Se você está aqui nessa manhã e quer entregar o seu coração para Jesus, fazer dele o Senhor da sua vida. Você que está cansado, sobrecarregado, ou que talvez estivesse distante, frio, e que sabendo do sacrifício de Jesus, não quer ficar mais distante, quer entregar todo o seu coração nos braços dele. Você que deseja hoje entregar o seu coração para Jesus, do lugar onde você está, levante bem alto a sua mão que eu quero orar por você. Você que hoje quer entregar o seu coração para Jesus,
Levante bem alto a sua mão para que eu possa orar por você. Graças a Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Há mais pessoas no nosso meio que desejam hoje entregar sua vida para Jesus. Graças a Deus. Temos alguns irmãos, eu vou orar por eles agora. Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por estas vidas que estão respondendo à Tua graça. Que estão respondendo ao que o Senhor fez na cruz do Calvário. Hoje começa uma nova vida. Hoje começa uma nova estação. Hoje começa uma nova história na vida deles. E eu creio, Senhor, que eles nunca mais serão os mesmos. E hoje eles vão poder participar, Senhor. Participar destes elementos que apontam para o corpo de Jesus e para o sangue de Jesus, que foi moído e derramado na cruz do Calvário. Nós oramos, Senhor, para que eles possam provar da presença do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir esses irmãos. Neste momento, irmãos, como que nós procedemos aqui na igreja? Na hora que eu der o comando, você vai sair pelo seu lado esquerdo de vocês, vai pegar o suco de uva, o pão, e vai retornar à sua direita para a sua fileira, amém? Todos faremos isso. Então nós temos aqui diáconos e voluntários na frente e também na parte de trás do auditório. Então se você está do meio para trás, você pode se virar até lá. Então a partir desse momento, venha buscar aqui o seu suco de uva, o pão, e por favor, não se alimente, vai pegar e vai levar para o seu lugar, para que então eu possa dar o comando, amém? Então venha, pode vir aqui, pegar aqui, vamos lá. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Teu reino
sempre, irmãos, que a gente tem um momento assim para detalhar um texto que fala da Eucaristia, da ceia. E eu havia dito já um tempo atrás, e quanto mais eu medito e estudo, mais convencido eu fico de que nós deveríamos, não por uma normativa bíblica, mas por ser uma instrução que gera muito fruto, na minha visão. Eu penso que em algum momento a gente vai passar a celebrar a ceia todos os domingos. Eu cada vez mais me asseguro disso. Os efeitos da prática do sacramento, de ser uma igreja sacramental, faz muita diferença. Muita diferença. De trazermos para a centralidade da nossa vida o sacrifício de Cristo Jesus, e que isso, em forma de ato, como este, com essa liturgia, o quanto que isso gera estabilidade para a nossa alma, reforça a nossa memória, amém, irmãos? E óbvio, né? Glorifica ao Senhor, amém? Também quero fazer duas ressalvas. Nós tínhamos o costume de fazer a partilha do pão, passando de mão em mão, e o nosso desejo era de voltar com esse momento. No entanto, irmãos, esses vírus respiratórios não estão dando muita trégua, né? E aí a gente fica pensativo de às vezes beirar a irresponsabilidade nesse momento. Por isso que a gente está entregando dessa maneira. Glória a Deus. E a outra ressalva é que, sabe-se lá por quê, hoje em dia é uma realidade na sociedade, muitas pessoas com alergia a glúten, doenças inflamatórias intestinais. Eu, como médico, não podia me esquecer disso, né? Então na próxima ceia a gente vai ter também um pedaço de pão sem glúten para esses irmãos que têm doença celíaca e etc. Amém, irmãos? Fica aí meu pedido de desculpas, falha minha, já era para ter sido ajustado. Bom, irmãos, diante de todo o ensino, não vou precisar ler o texto novamente, mas diante de tudo que foi falado, esse momento, irmãos, é de olhar para esse pão e atribuir a ele o significado. Não, esse pão ele não vai se transformar no corpo de Cristo, amém, irmãos? Nós não cremos em transubstanciação, então ele não vai virar o corpo de Cristo, mas nós vamos atribuir a ele o significado como sendo o corpo de Cristo. E ao participar, nós teremos a nossa alma alimentada, amém? Nós teremos a nossa memória revigorada, nós estaremos mais uma vez dando centralidade ao sacrifício de Cristo. Então neste momento vamos todos participar do pão. Nós te damos graças, Senhor, te damos graças, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu corpo moído nessa cruz. Obrigado por essa refeição, Pai. Refeição que aponta para o teu sacrifício, Pai. Graças nós te damos, Pai, ao teu sacrifício na cruz. Neste momento eu gostaria que você erguesse o cálice. E como ato final deste culto, dessa liturgia, gostaria que você repetisse uma confissão comigo, amém? Diga assim: eu creio na divindade do Pai, na divindade do Filho, na divindade do Espírito Santo. E diga: eu creio na igreja do Senhor. Eu creio que o sacrifício de Cristo não foi em vão, e o sacrifício de Cristo abriu o caminho para que eu pudesse ser filho de Deus, e também abriu o caminho para que eu pudesse ter comunhão com o meu próximo, em nome de Jesus. Vamos todos participar. Graças a Deus. Quem pode dar um glória a Deus bem forte aí, igreja?